Irmãos, Romanos, capítulo 1. Vamos abrir nossas Bíblias. Carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 1, 16 a 17. Romanos, lá na sua casa, por favor, tome a sua Bíblia, permaneça com ela aberta no primeiro capítulo de Romanos. Nós vamos estender toda a nossa exposição bíblica usando esses textos. Romanos, inicialmente, capítulo 1, 16 e 17. Deus, que o teu Espírito que inspirou esta palavra a homens e usou homens para escrevê-la da boca de Deus, seja Ele a iluminar homens, nós aqui presentes, ao seu entendimento, ao propósito que o Senhor tem para essa palavra, para o teu povo aqui presente. Que o Senhor, por misericórdia, me abençoe, para que eu possa ser a expressão tua ao coração do teu povo. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Juntos o 17, meus amados. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Os irmãos, por favor, acomodem-se. Domingo pela manhã, domingo passado, evidentemente, nós iniciamos aqui uma série de 2 pregações sobre os impactos da justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus, meus irmãos, é o momento em que Deus resgata o homem que foi tomado pela tentação, abandonou Deus e se embrenhou pelo mundo a pecar. E Deus veio com a sua justiça, que é Cristo Jesus, e ofereceu ao homem tornar-se justificado dos seus pecados. Então, é justo a Deus, não que o inimigo continue com os homens em suas mãos, mas que os homens voltem para as mãos de Deus. Então, justiça de Deus, nós poderíamos resumir aqui como Deus justificando o pecador e reiniciando para um processo de santificação para a eternidade. Então, isso é a justiça de Deus, que é, na verdade, o tema da carta de Paulo aos Romanos. A justiça de Deus que se revela no Evangelho. Tá? Então, é sobre isso que nós começamos a falar. E essa justiça, meus irmãos, quando o homem consegue visualizá-la com o entendimento, quando a sua letra se torna algo vivo no seu ser, que ele consegue então ver verdadeiramente Jesus e Deus e crer nele como seu Salvador, ela causa um impacto muito grande na vida do ser. E domingo pela manhã, então, nós falamos sobre a mudança de postura quanto ao Evangelho. É o primeiro impacto que nós falamos, que o homem que anteriormente se envergonhava do Evangelho, que combatia o Evangelho, agora se orgulha dele. Esse é um impacto marcante na vida do homem. O homem que passa a ver o Evangelho como o poder de Deus para salvar o mundo. Outro impacto que causa as mudanças que passam nas motivações do homem, quando ele recebe, quando ele conhece a justiça de Deus. Ele não mais pensa em prioridade nas coisas da terra, mas ele passa a pensar prioritariamente nas coisas que são do alto. São os impactos iniciais da justiça de Deus. E a partir desse momento, nós vamos então para a segunda lição desse texto,
que está entre os versículos 18 a 32, que vai nos falar sobre, digamos, as consequências do homem vir a conhecer a justiça de Deus e renegá-la. Há consequências, com certeza não. Há justiça também sobre isso. Então, esse texto do capítulo 1 de Romanos, ele nos fala do impacto positivo quando o homem passa a se orgulhar do Evangelho, quando o homem passa a ter certeza da sua eternidade, de ser justificado pela sua fé em Cristo Jesus. Mas fala também daqueles que tomam conhecimento disso, mas não rende-se à justiça de Deus. Se renegam, ou seja, não tem Jesus. O verso 18 começa então sobre essa segunda ponto que nós vamos, o número 2 para mim, o Bernardo, por gentileza, você passa para mim? Não sei se está aí na... Não, dentro do tema mesmo aí, tem o primeiro ponto, o segundo ponto. Primeiro ponto. Isso. Vai, indo que você chega lá. Isto. Isso aí. Meus irmãos, o homem, portanto, quando ele renega a se submeter à justiça de Deus, acontece isso que nós estamos lendo. A ira de Deus se manifesta sobre esses. Assim diz o texto que nós vamos ler a partir deste momento. O versículo número 18 fala exatamente disso. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Vamos ler junto o finalzinho aí? Que detém a verdade pela injustiça. Detém a verdade pela injustiça. O que é que nós queremos entender sobre esse deter a verdade? É o homem conhecer que é um pecador e que Deus investiu para livrá-lo dessa condenação do pecado. E ele renega essa verdade, ele retém essa verdade, ele esconde, ele omite essa verdade pela sua própria injustiça. Então o texto, se os irmãos estão com a sua Bíblia aberta, pode ver que a ira de Deus se revela contra toda impiedade. Ou seja, o homem prefere continuar na sua impiedade e perversão, continua a ser um homem pervertido, porque ele detém, ele retém, ele omite, ele nega a verdade pela sua injustiça. Então, por esse fato, a ira de Deus se manifesta, assim diz o Senhor. Então, quando nós conhecemos a justiça de Deus e renegamos isso, não aceitamos isso, continuamos na nossa perversão, na nossa impiedade. E quando ele fala aqui dessa verdade revelada, irmãos, verso 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, essa verdade é manifestada, é revelada pelo próprio Deus ao homem. Nós estamos, neste momento, exatamente aqui, apesar das nossas limitações, sendo o emissor de Deus para revelar essa verdade, não aos presentes, mas a muita gente que participa conosco. Para que o homem seja inexcusável. Eu não ouvi disso, Senhor. Ouviu, sim. O próprio Deus revela a sua verdade, ele manifesta, diz o verso 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Por que está no passado manifestou? Os versos seguintes vai nos orientar, irmãos. Se você olhar para o verso 20, ele já diz por que esse verbo está no passado. Deus lhes manifestou.
Porque os atributos, verso 20, acompanhe comigo, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram, ok, irmãos? Criadas. Tais homens são por isso, ok? Os irmãos estão com a Bíblia aberta? Por favor, irmãos, acompanhem comigo aí, tá? São por isso indesculpáveis. O que Deus está dizendo aqui? Que desde o princípio, desde o momento da criação, o homem, por mais ignorante espiritualmente que ele seja, ele olha para a criação de Deus. E ele, por ser um ser racional, criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem toda a capacidade de ver que o céu, o mar, não é obra de homem. É obra de um ser extraordinário, de um ser infinitamente superior. E que esse ser só pode ser Deus. Portanto, mesmo não ouvindo a palavra do Senhor, a justiça de Deus é revelada aos homens. Por isso ele disse lá no verso 19, é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou. Os seus atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são inexcusáveis. Às vezes nós perguntamos, nós somos perguntados, mas a pessoa que nunca ouviu o Evangelho, como é que ele vai ser então julgado? O texto está dizendo que ele ouviu através da criação. Se nós perguntarmos isso sobre um animal irracional, a resposta seria não, ele não tem culpa, ele não tem raciocínio. Mas nós temos a mente criada à semelhança de Deus. E nós destacamos bem o que é humano e o que é divino. Por isso a Bíblia diz que os homens são inexcusáveis por isso. Então, meus irmãos, o verso 21 completa dizendo: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então, do 19 até o 20, irmãos, nós observamos aqui Deus colocando a questão, dizendo que manifestou e explicando por que é que ele manifestou. Baseando na sua inteligência, na minha inteligência e na inteligência de todos os homens da terra. Ao olhar a sua criação, claramente se revela a justiça de Deus. Atributos invisíveis, diz o texto, irmãos. Ou seja, um Deus que para nós é invisível, ele é revelado pela sua criação. Nas nuvens, ao movimentar-se, nas nuvens, ao se encherem de água e banhar a terra de forma abençoada, nós sabemos que não é obra de homem, que nenhum homem pode fazer isso. Se pudesse fazer, não tinha deserto no mundo. Revela um Deus invisível a sua própria obra. Digamos que você tenha 50 anos de idade. Qual foi o dia em que o sol deixou de nascer exatamente no horário da sua estação? Qual foi o dia que o sol deixou de se pôr no horário absolutamente certo da sua devida estação? Nenhum dia.
Pode ser que nós não tenhamos visto porque estava com nuvens, mas ele lá estava. E nós estamos vivendo a claridade direta dos raios solares. Da mesma forma a lua. Isso não é a revelação da justiça de Deus? Sim, meus irmãos, é a revelação. Porquanto, diz o verso 21, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram. Quantos homens no mundo será que glorifica a Deus toda manhã dizendo: ó Senhor, obrigado porque o sol despontou novamente? Quantos homens no mundo, ao findar uma tarde e despontar a lua, diz: ó Senhor, louvado seja o Senhor, porque o sol se pôs, mas existe uma luz, existem as estrelas, que dá uma tonalidade de claridade na escuridão da noite. Quantos homens, durante o seu dia tarefado, lembra de olhar para as coisas grandes de Deus e glorificar o seu nome? Não são muitos não, irmãos. Não são muitos. Desfrutam, às vezes reclamam. Estou precisando tomar uma vitamina D, não tem sol hoje. Estou sentindo frio, não tem sol hoje. Quando nós deveríamos estar glorificando, assim diz o texto. Isso é reter a verdade, irmãos. Verso 21. Não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então, isso é o que diz o texto, irmãos. Daqueles que conhecem a justiça de Deus e permanece com seu coração insensato. Não dá graças a Deus como Deus, nem reconhece o seu eterno poder, os seus atributos invisíveis. Nós não podemos ver a face de Deus, porque os nossos pecados não nos permitem. Mas podemos ver Deus na grandeza da criação dele. Nós podemos ver Deus na grandeza do nosso corpo, na funcionalidade dos nossos órgãos, que a proporção da sua idade em nenhum momento parou de pulsar o sangue do seu corpo, para que as suas células fossem oxigenadas. Em nenhum momento dos longos anos da sua vida, da minha, nos faltou ar puro para respirarmos. De onde vem isso, irmãos? Do homem? Não. Desse Deus. Dos atributos invisíveis de Deus. E se nós dissermos que não cremos nesse Deus, se os homens continuarem a procurar aprovar a sua razão, a sua ciência, de que a criação foi feita não através do Criador, mas através da evolução da própria criação, isso é dureza de coração, porque eles não creem nisso, irmão. Eu não acredito que o homem creia nisso, que de um átomo explode e vira tudo isso que nós vemos no mundo. E quem é que criou esse átomo? Então, isso é insensatez, um coração insensato. Mas eu caminho um pouquinho mais, irmãos. Eterno poder, divindade singular. Quando nós falamos atributos invisíveis de Deus, nós podemos pensar no seu eterno poder, que o texto diz, um poder que nunca vai alterar, que não tem curva de variação. É um poder absoluto. O que acontece da parte de Deus é inevitável. A sua divindade singular. Só há Deus. Eu nem gosto de falar só há um Deus. Só há Deus. Ele é absoluto. Essas outras coisas são criação de homens.
Só há Deus. Colossenses 1,17, você tem como projetar para mim, Bernardo, por favor? Vamos ver juntos? Nós estamos, irmão, meio quieto. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Deus não é um único, ele é Deus, absolutamente Deus. Então, verso 22 a 23, vamos caminhar um pouquinho aí? A manifestação da ira de Deus é por essas causas, irmãos. Verso 22 e 23. Os homens deturpam a glória de Deus por suas próprias sabedorias. Vamos ver se está dizendo isso aí. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Conhecendo tudo isso, irmãos, o homem tem a coragem de fazer isso que nós vemos aqui. Fazer o quê? Eu sou sábio, eu não creio em Deus, mas eu tenho um Deus para mim, eu vou fazer um Deus para mim. Eu vou mudar a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Então nós andamos pelas cidades do mundo, nós vemos aí imagens de homens e de mulheres vestidos, não sei se a rigor, de santo, que são criados por homens e são os seus deuses. São os seus deuses. Hoje um amigo me mandou uma pregação, nem pregação, uma pronúncia, dando sua opinião política lá, não sei, não quero entrar no mérito, e dizendo que Nossa Senhora desceu do céu. Dá vontade de você abrir lá o negócio, mas aonde está na Bíblia isso? E é um líder religioso. É um líder que prega para multidões. Então está transformando a imagem do Deus incorruptível na imagem daquilo que é corruptível, que é o homem. Quantos santos existem no mundo? Santo Antônio, São Pedro, São João, São Batista, que foram homens, que estão no seio da terra, que serão ressuscitados um dia por Jesus. Se creram nele, irá para o céu. Se não creram, irão para o inferno. Mas os homens o elegeram como deuses. Ou deixaram aquele Deus que é incorruptível e criaram a imagem de um Deus corruptível. Quantos países, irmãos, nós vemos aqui, a Bíblia escrita há mais de 2000 anos atrás, nesses textos aqui, com certeza, imagem bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Nós conhecemos muitos países que adoram ratos, que adoram vacas, que adoram bois. Para eles é a figura do Deus corruptível, mas que na verdade são seres corruptíveis, que se tornam seus deuses. Por que isso, irmãos? Porque se julgam sábios, verso 20, mas na verdade são loucos, diz a palavra de Deus. Esse é o impacto dos homens que renegam aceitar a revelação de Deus. Eles deturpam, eles desfiguram, desvirtuam a glória de Deus por suas próprias sabedorias, seus próprios orgulhos e vaidades. É o que diz o texto da palavra do Senhor.
E o terceiro ponto, o Bernardo justifica para nós, publica para nós, a forma da manifestação da ira de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Nós observamos aqui as causas pelas quais Deus manifesta a ira sobre os insensatos, os de corações insensatos. Como é que essa ira se manifesta? O texto nos revela tudo isso aí. Primeira coisa, verso 24 e 25, os irmãos atentem, por favor. Ela se manifesta deixando tais homens entregues à sua própria sorte, à sua própria natureza. Veja lá o verso 24. Por isso, ou seja, por isso que eu falei com vocês até o verso 22 aqui da numeração humana, 23, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. E aqui existe um amém. Então, por isso, irmãos, a ira de Deus se manifesta deixando tais pessoas entregues. Você quer carregar a imagem de esculturas nas suas costas? Você quer se ajoelhar diante de uma imagem, de um armário cheio de coisas feitas de barro? Faça isso. Mas não diga que eu me revelei a você a minha justiça. Jamais diga que você não sabia que eu mandei o meu filho Jesus torná-lo justo pela sua fé nele. Então, continua. Então, a ira de Deus se manifesta dessa forma, irmãos. O homem fica na sua própria natureza. Eu até vou voltar o texto aqui, que eu acho que eu não dei ênfase, os versos 24 e 25. Por isso entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. É a natureza adâmica, irmãos, que permanece. Os homens, o ser humano sempre soube que é pecado desonrar o seu corpo. O que é desonrar o seu corpo? Nós poderíamos fazer uma lista aqui enorme, irmãos. Uma boca que Deus fez para louvar a Deus, que é uma boca que funciona para xingamentos, para palavras obscenas, para palavras ofensoras. Está desonrando Deus. Deus não criou aquela boca para isso. Um cérebro, uma inteligência que foi criada por Deus para o bem e é usada para o mal, está desonrando o seu corpo. Essa obra perfeita de Deus, diferenciada. Nós somos diferenciados, irmãos. Nós somos seres racionais, inteligentes, para o bem. Um corpo perfeito, com saúde funcional, e a pessoa vai ingerir venenos sobre ele. Quantas pessoas drogadas no mundo existe hoje? Que na verdade são doses homeopáticas de veneno, que encurta uma vida que Deus tinha projetado para 70, 80, 90 anos, não sabemos. Mas se suicidou devagarzinho, desonrou o seu corpo, e aqui fala, desonrou entre si. Hoje nós vivemos um momento, talvez, quase que o ápice de desonra de corpo entre si. Os homens se inflamando pelos homens e mulheres pelas mulheres. Isso é desonra do corpo.
Preguei um dia desse para os adolescentes com bastante clareza sobre isso. Os irmãos que trouxeram seus filhos, né? O pastor revestiu-se de força do poder de Deus para falar, porque alguém precisa falar. Que Deus criou o homem para ser homem, mulher para ser mulher. Fora disso é desonrar o seu corpo entre si. Desonrar o Criador. Adorar a criatura. Eu prefiro não ser Celso, eu quero ser Celsa. Eu vi essa semana, irmãos, horrorizado lendo. Num país da Europa, não vou citar nome aqui, tá? Que está em estudo adiantado a lei, estabelecer uma lei para que o homem, ao orinar, tem que sentar-se. Para ser igual à mulher. E nós vimos também outras coisas horríveis. Que se o fulano chama Carlos, mas ele preferia ser Carla. E se eu chamar ele de Carlos, isso aí já é lei. Já estou condenado a 6 meses de reclusão. Tem direito de defesa. Isso já é lei no país. Não vou falar nome. Não. Então, entendeu, meus irmãos? Nós estamos vivendo os últimos tempos. A realidade de Romanos. A ira de Deus vai se manifestar sobre isso. Está se manifestando. Porque o homem está retendo a verdade em verdade. Na sua própria orgulho. Tá? Vamos lá, irmãos. Verso 26 e 27. A ira de Deus também se transforma da seguinte forma. Ele permite que sejam punidos pelo mal gerado pelos seus próprios erros. O erro produz mal. E mal contra o próprio praticante. E Deus permite que esse mal maltrate o praticante. Versos 26 e 27. Acompanhe comigo, por favor. Por causa disso, ou seja, desonrar seu corpo, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Infames. Palavra triste. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro. Contrário, o quê? À natureza que foi criada. Eu falava agora há pouco, repetindo aqui. Deus criou a menina, a mulher, para ser mulher. E o homem para ser homem. Contrário a isso, é mal adquirido. E os homens têm tentado provar aí que isso aí não é mal adquirido. Irmãos, é mau costume. É descuido de falta de orientação dos pais para os adolescentes. Cuidado, dormir com o coleguinha na casa dele. Tem que orientar isso. As meninas da mesma forma. Tem que se orientar. Isso é do berço, irmão. Porque esse mal se adquire através disso. Eu explicava isso para os adolescentes aqui. O cuidado dessas coisas. Tudo aquilo que é exercitado evolui. Então, os seres humanos têm suas zonas erógenas, sabemos disso. E se elas forem excitadas, elas vão desenvolver desejos contrários à natureza. Eu não tenho tempo para falar mais sobre isso aqui. Mas falei muito aqui, os irmãos presentes viram. Então, tudo isso são coisas que nós temos. Porque senão, irmãos, vai evoluir essas coisas. Movimento feminista, movimento machista, movimento isso, movimento aquilo. Esses movimentos são criminosos, todos são criminosos. Porque induz a pessoa ao pecado. A contrariar a natureza de Deus. Tá? Então, e a gente conclui aqui, irmãos, a forma da manifestação da ira de Deus. Ele também permite, assim, eu não acabei de ler o verso 27, me perdoa. Semelhantemente,
os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do quê, meus irmãos? Do seu erro, do seu erro. Quantas pessoas, quantas mil pessoas morreram por AIDS no mundo? Eu não tenho a estatística aqui, mas foi muita gente. E qual foi a constatação da causa principal da AIDS, irmãos? Não foi relação sexual ilícita? Foi. Porque o homem, como eu disse para os adolescentes, não foi criado por Deus para ser penetrado, para receber esperma. E isso foi uma das origens da AIDS. Então, seu erro. Assim diz a Bíblia. Não sei se eu vou ser processado por isso, mas é aqui que está escrito. Está certo, meus irmãos? Se manifesta, ainda concluindo, permitindo que se tornem reprováveis por práticas inconvenientes que os levarão à morte. Verso 28 a 30. Diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, olha só, irmãos, desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. O que é disposição mental? Quando nós temos disposição física, nós corremos, não é verdade? Disposição mental é uma disposição da mente, uma agilidade, o uso da mente, que está aqui escrito, para as coisas reprováveis. O homem usando a sua mente, a sua inteligência, para atitudes reprováveis, para praticarem coisas inconvenientes. Hoje nós assistimos horrores e horrores aí sendo narrados em qualquer horário nas televisões do Brasil. Por quê? Fatos esses todos originários, oriundos dessas mentes dispostas a fazer o que é reprovável e a praticar coisas inconvenientes. As pessoas usando a sua inteligência maravilhosa para enganar você, para passar trote em você, para entrar na sua conta bancária, para roubar o seu dinheiro, para te enganar. Isso é ira de Deus, irmão, manifestando sobre esse povo. Verso 29. Cheios de toda injustiça, malícia. Olha só, a lista, irmãos, esses reprováveis, disposição mental para o reprovável, eles se enchem de injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, irmãos, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. A disposição mental para o mal, irmãos, leva o homem a ser um homem sem nenhuma misericórdia. Por isso nós vemos tanta covardia, tanta violência com recém-nascidos, com crianças, sem nenhuma misericórdia. Porque é uma mente reprovável. É a ira de Deus atuando sobre aquele ser, para se tornar um ser tão maligno, tão perverso, que vai certamente ser severamente tratado por Deus. Então, irmãos, o impacto da justiça de Deus é algo que nós precisamos ter em conta.
porque o seu lado positivo é maravilhoso, que nós vimos domingo passado. O evangelho que um dia eu me envergonhei dele, e talvez você também, hoje nós nos orgulhamos dele. Por quê? Porque ele nos revela Deus. Por quê? Ele é o poder de Deus para a salvação de todo o mundo. Eu não estou pregando aqui contra o mundo, não, meus irmãos. Eu não estou pregando aqui contra o que optou por ser um homossexual ou uma lésbica. Eu estou dizendo para eles que isso é pecado e que eles podem ser salvos disso pela sua fé em Cristo Jesus. Nós não estamos segregando, nós estamos chamando-os para a salvação. Há tempo para isto. E o tempo é o tempo da vida. Aqueles que usam a sua mente para o mal, use-a para o bem. Há tempo para isto. Então a justiça de Deus se revela. Mesmo que as pessoas não ouçam uma mensagem esclarecedora, a natureza grandiosa revela a grandeza de um Deus incorruptível. Que os idólatras criam a imagem desse Deus invisível, eterno, em estruturas corruptíveis, em animais, em répteis, e adoram. Porque não se rendem a adorar ao verdadeiro Deus. São, portanto, inexcusáveis. E nós concluímos, não sei se a conclusão está aí, Bernardo, por favor. Alguém adiantou o relógio 5 minutos para apressar o pastor, tá, irmãos? Estou na hora. Vemos os impactos, influências e consequências na vida da humanidade quanto à revelação da justiça de Deus. 2. Está muito pequenininho, eu vou ler aqui para os irmãos. São verdades com o único objetivo da parte de Deus, de levar a humanidade a, primeiro, mudar sua posição conceitual sobre a Bíblia. Os homens, o mundo precisa mudar o seu conceito sobre a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, é o poder de Deus para salvar o mundo, irmãos. E o mundo não tem esse conceito da Bíblia. O mundo tem o conceito de Bíblia que é desodorante de crente. Tá? Essas é as brincadeiras que eles falam por aí. Mínimo, eu já falei isso. E Deus me perdoou, porque eu pedi. 2. Livrar a humanidade da manifestação da ira de Deus sobre o pecado. Irmãos, Deus não manifesta a ira sobre o homem, manifesta sobre o pecado. Agora, se eu sou um poço de pecado, se eu sou uma usina de pecado, essa ira vai atingir com certeza. Ela precisa ser explodida, essa usina. 3. Objetivo de Deus: levar a humanidade de ser entregue à própria natureza, viciada pelo pecado. Ou seja, Deus quer livrar o mundo, irmãos, os homens, pela pregação, de se deixar entregar à sua própria natureza viciada. Todo homem tem uma natureza viciada que veio de Adão. E quando ele renega a justiça de Deus, Deus entrega a ele essa natureza. Então vai. Bate a cabeça nas pedras. E tudo isso é possível mediante o reconhecimento e aceitação pessoal da justiça de Deus, que é Cristo Jesus. O dia que o homem aceita Jesus, ele está liberto de tudo isso.
ele vai ver as coisas da natureza e dar glórias ao Deus eterno. Ele vai viver um dia difícil e vai dar glórias a Deus porque ele está vivo. Ele vai passar por uma enfermidade grave, mas ele vai dar graças a Deus porque Deus o livrou dela. Fora isso, não, irmãos. Então, que Deus nos abençoe. Que você que ouviu essa mensagem, não olhe para quem a pregou. Olhe para quem a escreveu, que é Deus. Não brigue com Deus, porque você vai perder. Vai perder muito, vai perder a salvação da sua alma. E nós, irmãos, não omitamos a verdade. Pregue a verdade. Como crerão, se não há quem pregue? Os homens vê e não creem. Mas quem sabe ouvindo poderão crer. Vamos orar juntos? Santo Deus, obrigado porque a justiça do Senhor foi manifestada a nós, tanto pela obra grandiosa que tu criastes, como pela tua palavra, que é a revelação plena do Senhor, do seu plano de salvar a humanidade. E nós oramos neste momento, Deus, te pedindo, te suplicando por todas as pessoas que ainda portam um coração insensato e renegam a tua glória, e estão sendo entregues à sua própria natureza corrompida. Tenha misericórdia, Deus. Ponha arrependimento no coração de todas as pessoas que receberam essa palavra do Senhor, para que eles ainda usem o tempo de suas vidas para serem impactados pela justiça de Deus e serem salvos para uma eternidade com Jesus. E a nós outros, Senhor, nos ajude a perseverarmos nessa verdade, a proclamá-la, ajudar o pecador a ser redimido dos seus pecados. Nós te pedimos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém.